Olá, pessoal! Bem-vindos ao Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Eu sou o seu anfitrião, e hoje vamos falar sobre um assunto que fascina muita gente: como os dinossauros evoluíram. A origem e a diversificação dos dinossauros ao longo do tempo. Os dinossauros foram os maiores e mais diversos animais que já habitaram a Terra. Eles viveram por mais de 160 milhões de anos, desde o período Triássico até o final do período Cretáceo, quando foram extintos por um evento catastrófico. Mas como eles surgiram? Como eles se adaptaram a diferentes ambientes e climas? Como eles se relacionavam entre si e com outros seres vivos? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor: se você gosta do nosso conteúdo e quer continuar recebendo vídeos sobre ciência, história, curiosidades e muito mais, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quiser nos ajudar a crescer e a produzir mais vídeos como este, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. A sua participação é muito importante para nós. Então, vamos lá! Para entender como os dinossauros evoluíram, precisamos voltar no tempo, para a Era Paleozoica, que terminou há cerca de 252 milhões de anos. Nessa época, a vida na Terra era dominada por anfíbios, peixes, insetos e répteis primitivos. O clima era quente e úmido, e os continentes estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia. No final dessa era, ocorreu a maior extinção em massa da história, que eliminou cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Esse evento abriu espaço para o surgimento de novos grupos de animais, entre eles, os dinossauros. Os dinossauros são classificados como répteis diferenciados, ou seja, eles possuem características que os distinguem dos répteis atuais, como a postura ereta, a respiração eficiente, o metabolismo acelerado e a capacidade de regular a temperatura corporal. Eles fazem parte da subclasse Archosauridae, que inclui também os crocodilos, as aves e os pterossauros, a répteis voadores. Dentro dessa subclasse, os dinossauros são divididos em duas ordens principais, em Saurischia e Ornithischia. Essas ordens se diferenciam pela estrutura do quadril, que é semelhante à dos répteis nos Saurischia e à das aves nos Ornithischia. Os primeiros dinossauros surgiram no período Triássico, há cerca de 230 milhões de anos. Eles eram pequenos, bípedes e carnívoros, e competiam com outros répteis pelo alimento e pelo espaço. Um dos primeiros dinossauros conhecidos é o Eoraptor, que media cerca de 1 metro de comprimento e pesava cerca de 10 quilos. Ele viveu na região que hoje é a Argentina, e é considerado um ancestral dos Saurischia. Outro dinossauro primitivo é o Herrerasaurus, que media cerca de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 200 quilos. Ele também viveu na Argentina, e é considerado um ancestral dos Theropoda, um grupo de Saurischia que inclui os famosos Tiranossauro, Velociraptor e Spinossauro. No final do período Triássico, há cerca de 200 milhões de anos, ocorreu outra extinção em massa, que eliminou muitos dos rivais dos dinossauros. Isso permitiu que eles se diversificassem e se espalhassem pelo mundo. No período Jurássico, que durou de 200 a 145 milhões de anos atrás, os dinossauros atingiram o seu auge, tanto em tamanho quanto em variedade. Nesse período, surgiram os primeiros dinossauros herbívoros, como os saurópodes, que eram quadrúpedes, tinham pescoço e cauda longos e cabeça pequena. Eles foram os maiores animais terrestres que já existiram, como o Diplodoco, que media cerca de 25 metros de comprimento e pesava cerca de 15 toneladas, e o Brachiosauro, que media cerca de 30 metros de comprimento e pesava cerca de 80 toneladas. Eles se alimentavam das plantas mais altas, como as coníferas e as samambaias. Outros dinossauros herbívoros que surgiram nesse período foram o Stegosauria, que tinham placas ósseas nas costas e espinhos na cauda, como o Stegossauro, que media cerca de 7 metros de comprimento e pesava cerca de 3 toneladas, e os Ornitopoda, que tinham bico de pato e podiam ser bípedes ou quadrúpedes, como o Iguanodonte, que media cerca de 10 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. No período Jurássico, também surgiram os primeiros dinossauros com penas, que são considerados os ancestrais das aves. Eles eram teropoda, e tinham penas para se aquecer, se camuflar ou se exibir. Um dos mais conhecidos é o Archaeopteryx, que media cerca de 50 centímetros de comprimento e pesava cerca de 500 gramas. Ele tinha asas, mas não podia voar bem, e tinha dentes, garras e cauda longa. Ele viveu na região que hoje é a Alemanha, e é considerado o elo perdido entre os dinossauros e as aves.
No período Cretáceo, que durou de 145 a 66 milhões de anos atrás, os dinossauros continuaram a se diversificar e a se adaptar a diferentes ambientes. Nesse período, a Pangeia começou a se fragmentar, formando os continentes atuais. Isso gerou mudanças climáticas e geográficas, que influenciaram na evolução dos dinossauros. Nesse período, surgiram novos grupos de dinossauros herbívoros, como os Anquilosauria, que tinham uma armadura nas costas e uma clava na cauda, como o Anquilossauro, que media cerca de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas, e os Ceratopsia, que tinham chifres e uma gola óssea na cabeça, como o Triceratops, que media cerca de 9 metros de comprimento e pesava cerca de 6 toneladas. Nesse período, também surgiram novos grupos de dinossauros carnívoros, como os Abelisauridae, que tinham braços curtos e cabeça grande, como o Carnotauro, que media cerca de 8 metros de comprimento e pesava cerca de 2 toneladas, e os Carcharodontosaurida, que tinham dentes serrilhados e eram maiores que os tiranossauros, como o Giganotossauro, que media cerca de 13 metros de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas. No final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, ocorreu a extinção dos dinossauros, que é atribuída à queda de um meteorito de cerca de 10 quilômetros de diâmetro na península de Yucatán, no México. Esse impacto gerou uma enorme explosão, que levantou uma nuvem de poeira e cinzas que cobriu o planeta, bloqueando a luz do Sol e alterando o clima. Isso causou a morte de muitas plantas e animais, e afetou diretamente os dinossauros, que dependiam de um ambiente quente e úmido para sobreviver. Estima-se que cerca de 75% das espécies da Terra foram extintas nesse evento, incluindo todos os dinossauros, exceto as aves. E aí, gostou de saber mais sobre como os dinossauros evoluíram? Você sabia que eles foram os maiores e mais diversos animais que já existiram? Você tem algum dinossauro favorito? Deixe o seu comentário e compartilhe a sua opinião com a gente. Nós queremos saber o que você pensa sobre esse assunto tão interessante e curioso. E se você quer aprender mais sobre ciência, história, curiosidades e muito mais, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quiser nos ajudar a crescer e a produzir mais vídeos como este, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. A sua participação é muito importante para nós. E para encerrar, eu quero te convidar para assistir a um vídeo anterior que fizemos sobre as maravilhas da ciência e a maior ameaça de vida na Terra e a supererupção do supervulcão Yellowstone. Você sabe o que é um supervulcão? Você sabe onde fica o Yellowstone? Você sabe o que aconteceria se ele entrasse em erupção? Essas são algumas das perguntas que respondemos nesse vídeo, que está cheio de informações surpreendentes e assustadoras. Para assistir, é só clicar no link que está na descrição ou na tela. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau, tchau.